você acha que o plano coloca mudar a palavra na oração de revelado para salvar, você acha que isso aí não tem sentido? Tem. Quando você fala revelar, você está dizendo o mundo espiritual. E quando você fala salvar, você está dizendo o mundo material. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, te agradecemos por tudo, meu Deus, pela tua presença, pelo teu santo, amado e precioso poder. Eu glorifico, Senhor, teu santo nome, diante da tua misericórdia que amamos. E pedimos ao Senhor, bondoso Deus, magnífico e eterno e santo, por tua palavra de salvação. Em nome de Jesus Cristo, somos sacerdote eterno, estamos reunidos por fé, para então, Senhor Deus, levarmos o entendimento da Escritura Sagrada em prol do seu corpo. Amém. E amém, Jesus. Abram a Escritura Sagrada de vocês. Glória a Deus. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser se revelar. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Deus, a honra e a glória para todos sempre. Meu Senhor, vem falar conosco nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por tua palavra nesta hora. Amém, Senhor. Ninguém virá ao Pai e o Filho não quiser revelar. Já pararam para pensar quando uma pessoa já nasceu para nunca ser revelado? Já viram a gravidade desse tema? Quem já nasceu para ter um destino na perdição? Vocês acham que é fácil se a pessoa soubesse disso? Mas por que então Deus não deixou que ninguém soubesse? Porque ele pode ser revelado mesmo que não nasceu para ser revelado. Basta que procure viver a palavra de Deus. Aleluia. Porque se não viver, não buscar a palavra de Deus, não tem como Deus trabalhar. Tem? Não tem como Deus trabalhar. A palavra de Deus diz também para nós: o reino dos céus é tomado à força. Vamos entrar na interpretação de alguns versículos e ajudando a entender melhor, certo? Porque para que as pessoas saibam, este livro ele é a interpretação dos versículos relacionados se é ou não é certo fazer, ou não é certo anunciar, né? Como vamos falar nesta noite, um tema bastante polêmico para aqueles que ainda estão na controvérsia, ainda estão indecisos quanto à salvação. Mesmo que acreditou, ou vários, acreditaram que a salvação já está na igreja. Aí se engana. E hoje eu posso ajudá-los a compreender melhor. Nós sabemos a origem e a raiz da palavra salva, mas não é o nosso caso hoje aqui. Se alguma palavra parecer igual, nós vamos apresentar, certo? Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que ninguém. Estamos aqui para ajudar quem realmente precisa de ajuda.
Esta pergunta é polêmica. Durante o estudo você aprenderá certo, tá? Você vai aprender o que é certo, tá bom? Ainda que continuares no velho argumento, aprenda que seguires errando só alimentarás ego e fama de pessoas renomadas. Muitas pessoas me perguntam o que é isso, pastor? Pessoas renomadas, pessoas de fama, que pregam, pessoas que têm alto gabarito em pregações. Então, essas pessoas serão elogiadas, serão exaltadas através daquilo que fazemos. Como nosso interesse aqui é exaltar o sumo sacerdote Jesus Cristo, não temos nada que temer. Vamos marchar. Amém? Glórias a Deus. Quem aplicar esses atributos tornará Deus inferior. Agora você aprenderá a orar corretamente. De antemão alerto, Satanás nunca ensina nada bíblico, mas manda ignorar a palavra verdadeira. Desde quando Satanás manda as pessoas ignorar a palavra errada? Sim, a palavra verdadeira, né? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega os incrédulos a isso. Quem são os incrédulos? Quem aprende errado, porém jura que está certo. Nunca examina, nunca procura o contexto, nunca busca a origem do aprendizado. Porque hoje falamos sobre as tribos dos filhos de Israel, mas também provamos a origem dela e o prosseguimento dela, e o durante as tribos dos filhos de Israel estavam inexistentes na terra. E sabemos que ela voltou por um motivo, e para um motivo e com um propósito. E elas voltaram para um motivo e para um propósito. Que propósito é esse? Que motivo é esse? Glórias a Deus. A maioria das pessoas quer afastar do erro. Elas não sabem, né? Outras conhecem a saída, porém repudiam. É óbvio que o escolhido, por não ouvir o Evangelho eterno, buscará refúgio no Senhor. Infelizmente, muitos morrerão antes do livramento. Esta é a sentença por não ouvirem o Evangelho do Reino, mesmo sendo escolhidas. Tá? Então, muitas pessoas vão morrer simplesmente porque não ouviram o Evangelho eterno. Estarão lá nas igrejas, e quando elas descobrirem, por terem já perdido o Espírito Santo, e quando elas descobrirem que ali está simplesmente uma fachada para agrupar todos nas profundezas eternas, eles sairão. Mas a mesma palavra diz que serão perseguidos por entes queridos, serão perseguidos por pessoas que se dizem chegadas. E aí? Lucas 21:16. E a ter pelos pais, irmãos, parentes e amigos, sereis entregue e matarão algum de vós. Então vocês viram aí? Muitas pessoas que estão aí nas igrejas, vai acontecer isso com eles. Tudo bem que quando eles tirarem o pé para dizer, olha, eu não quero mais isso, eu quero procurar as tribos dos filhos de Israel, só delas falarem isso,
elas já terão a salvação mesmo morrendo. Igualmente o judeu. Quando o terceiro anjo disser, olha, não pegue o sinal da besta, e simplesmente por dizer não ao sinal da besta, ainda que morrerem ou não morrerem, mas serão revelados, redimidos pelo Senhor. Por quê? Porque decidiram fazer diferente. Mas lembre-se, esse é um tempo que não é tempo de testemunha. Não vai estar lá na igreja lideranças, obreiros das tribos dos filhos de Israel. Ele vai estar sozinho. E a decisão dele será única. E Deus a ouvirá. Mas e agora pode ser também dessa forma, pastor? Não. Porque tem outra opção. Quando existe outra opção, a opção número 1 é que vale. Mas lá não haverá opção. Para os judeus também naquele tempo, durante a tribulação, que vieram o sinal da besta, eles também não terão testemunhas. A opção número 1 será aceitar ou rejeitar. E se rejeitarem o sinal da besta, terão sim a salvação mesmo morrendo. Não é para se confundir, irmãos, a opção número 1 e querer fazer a opção número 2. Eu vou fazer um testemunho. Aí cabe à pessoa dizer, eu estou fugindo da realidade. Portanto, Deus não ouvirá, porque está fugindo da realidade. Muitos não serão revelados, mesmo que as tribos dos filhos de Israel clamem para autenticarem Cristo. Vocês sabem disso, vocês estão atentos que muitos das nossas famílias, a família dos irmãos que me ouvem, não serão revelados. Muitos, a maioria, não será revelado. Por quê? Você pode clamar, mas não é para ser revelado. Não é para ser revelado. Agora você acha que o plano para mudar a palavra na oração de revelado para salvar, você acha que isso aí não tem sentido? Tem. Quando você fala revelar, você está dizendo o mundo espiritual. E quando você fala salvar, você está dizendo o mundo material. Então, para quem tem um propósito material, a palavra salvar é indicada. Mas tem problema, pastor. Eu aprendi durante muito tempo na igreja, eu não consigo abrir mão disso. Você pode não conseguir abrir mão disso, mas Deus pode abrir mão de você por causa de uma ignorância. A ignorância só não tem poder na nossa vida quando somos revelados. Mas antes de sermos revelados, a nossa ignorância será jogada diante do nosso rosto. Glórias a Deus. Então atentam, não entristeçam ouvindo isso. Muitos nasceram para ser destruídos e uma destruição eterna. Nunca clamem para Cristo, para autenticar em Cristo. Nunca serão. Para eles, melhor não tivessem nascido. A mesma palavra que Jesus disse para o seu companheiro Judas, também será para aqueles que não serão revelados. Infelizmente. Já é óbvio a gente saber disso. Já temos que ter em mão que não é por causa da nossa oração, não é que temos uma oração privilegiada por Deus que seremos ouvidos em tudo. Não. Não teremos as pessoas reveladas em nosso meio. Tá? Vamos lá, meus irmãos.
É pesaroso comentar isso, porque anuncio salvação para todos. Eu não anuncio salvação para alguns, né? Eu não anuncio salvação para alguns, eu anuncio salvação para todos. Aleluia. Não é fácil comentar essa situação, mas fiquem atentos, nem todos. E digo mais, nem todos que estão no nosso meio aqui agora vão escutar o reino do Senhor. Mas eu sou filho de Israel, eu tenho direito. Não põe isso na cabeça. Os que chegarem até o final ainda tem a palavra das 5 virgens prudentes e 5 loucas. Tem aquele que vai ficar, tem 2 que vão ficar no campo. Um será levado, um será deixado. Claro, nem todo lugar vai cumprir essa palavra. Mas vocês sabem. E tem aqueles que estão aqui no nosso meio. Eu estou falando um todo, irmãos, em qualquer agrupamento. Eu não estou falando que aqui tem pessoas perdidas. Eu estou falando isso. Eu estou falando em termo. Eu estou falando em termo. Nós não sabemos. Você acha que tem pessoas que todo mundo quer ouvir a verdade e obedecer a verdade? Não. Ouvir, ele ouve. Mas o outro ouvido está aberto para entrar em um e sair no outro. Mas vem a mentira, vem o engano, só com jejum e oração para arrancar. Por exemplo, tem pessoas aqui no nosso meio que estão desde o começo. Até hoje não se libertou que Jesus salva. Até hoje. Sabendo de cor e salteado o que isso representa. Até hoje não se libertou. Agora eu te falo, será que quer ser liberto? Louvado seja Deus. É porque, irmãos, as pessoas viram pessoas que para ele, não pela Bíblia, mas para ele, eram pessoas exemplares, que sempre falavam, que sempre fazia, que sempre agia e acontecia. Ele achou por bem seguir essa meta e não olhou rumo nenhum, tá? E nem se a verdade vier, né? Vocês acham que a igreja tem um ponto ativo de santidade? Não escandalize com o que eu vou dizer, mas conclua dentro da Bíblia e depois me critique. Se o próprio Jesus, um sacerdote eterno, vier na terra hoje, e se ele fosse predestinado à cruz, quem colocaria na cruz seriam os pastores. Ou você acha que ele ia pregar igual os pastores pregam? Quem colocaria ele seriam os grandes estudiosos. Não queiram se desculpar, porque antes fizeram isso, mais conhecimento tinham aqueles povos do passado, aqueles estudiosos do passado, e não mediram 2 vezes. Desde quando soube ou souberam que Jesus era já um sacerdote e se tornaria sumo sacerdote, já procurou matá-lo enviando os mensageiros. Tá? Isso foi realidade. São fatos. Agora eu vou te dizer uma coisa. Talvez as pessoas se perguntem, mas o judaísmo faz parte de um civilismo religioso. O judaísmo até hoje ele não conhece religião. Por isso nós, tribo dos filhos de Israel, também não reconhecemos. Nós conhecemos e sabemos, mas não reconhecemos em nós a religião. Tá? Então, meus amados irmãos, essa é a realidade da vida. Infelizmente, nós temos que entender isso, tá? Difícil será para a pessoa que ouviu o Evangelho eterno
se batizou e fora reprovada. Isso porque era predestinada ao sofrimento eterno. É fácil uma pessoa ter esse tipo de situação, ter essa posição? Mesmo batizado, pregador, revelador, profeta, e saber que o destino é uma destruição eterna. Irmãos, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira. Por que falo que não é fácil, meus irmãos? Por que eu falo isso? Porque o sofrimento não é 10 anos, não é 20 anos, não é 50 anos, é uma eternidade. É uma eternidade. Nós vamos caminhar. Aleluia. Glórias a Deus. Isso porque era predestinada ao sofrimento eterno. Quanto a você que ouve a palavra, lembre-se, tu tens tudo para vencer. Preste atenção. Tu tens tudo para vencer. Glória a Deus, hein? Basta reconhecer Cristo em carne, recebendo seu sumo sacerdócio eterno para obteres perdão. Tá? Se eu não reconhecer o sacerdócio de Cristo e não autenticá-lo na minha alma, eu nunca tive o perdão de Deus. Aleluia. Verdade. E quando as pessoas não conhecem, talvez até adquirem, por misericórdia do Espírito Santo, usar, mas não quer dizer que está habitando nele. Mas eu estou bem, estou bem socialmente, estou bem doutrinado. Olha, irmãos, a doutrinação do corpo, isto é uma meta humana. Glórias a Deus. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Precisa falar o que mais? Mateus 7, 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você quer iniquidade maior do que negar o sacerdócio de Cristo? Você quer uma iniquidade maior? É desconhecer que o Filho de Deus veio em carne. Porque negar o sacerdócio de Cristo é dizer que o Filho de Deus nunca veio em carne. Porque a consumação do seu trabalho está na cruz, de todo o trabalho que ele fez na terra, está na cruz e o que ele recebeu naquela cruz. Isso é dizer que ele veio em carne. E quando falo isso, nego que ele veio em carne, eu estou praticamente dizendo que ele veio no Espírito. Portanto, Satanás ainda é um sacerdote, né? Se ele veio em Espírito, Satanás ainda tem poder. Se ele veio em Espírito, Satanás ainda reina, toma conta de tudo. Eu não vou fazer a obra de Deus, sabe por quê? Porque a luta vem e Satanás vai destruir tudo. Porque eu passo luta, porque os demônios vêm sobre mim, porque está acreditando que Jesus não veio em carne. Satanás ainda tem o poder na vida dessas pessoas. Agora, quando você
anuncia Jesus em carne, você não teme nada nesse mundo. Você apenas obedece a palavra dizendo: vigiai e orai. Apenas isso. Nada mais que isso. Qual a diferença de ser revelado para salvo? Qual a diferença? Vamos ver agora. Essas palavras não representam a mesma coisa. Ser salvo escapou de um acontecimento que seria fatal, materialmente dizendo. Saiba que ter salvação revelada é perceber os olhos abertos para o mundo espiritual. Por que advertir todos vocês acerca do mundo espiritual? Porque eu tenho os olhos abertos para o mundo espiritual que fui revelado. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Mateus 9:22. E Jesus voltando-se e vendo, e disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês percebem? Glória a Jesus. A tua fé te salvou. Glória a Deus. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Precisou de fé para ser salvo. Amém? Para ser revelado precisa de obediência e persistência, que também resume na fé. Mas Jesus falou diretamente com aquela mulher: com ânimo, filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 6:23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, mais grandes serão tais trevas. Materialmente, Jesus combinou a vida espiritual com os olhos dos homens. Se ele não enxerga nada, seu corpo está em treva. Então, se a vida espiritual dele está decadente, portanto anda em treva. Se nós não estamos andando baseados na Escritura Sagrada, e sim num mero conhecimento, numa mera interpretação que não tem nenhum respaldo, então andamos com o corpo tenebroso em trevas. Mas para não termos o nosso corpo em treva, precisamos ter a palavra de Deus da forma correta, interpretá-la da forma como o Senhor pede que a interpretemos. Quando alguém pede para Jesus salvar outrem, está dizendo que Deus precisa tirá-la da situação ruim, tá? E não do caminho que leva à perdição. Tá? Preste atenção que tem dois itens aí. Está pedindo para Jesus tirar de uma situação ruim e não do caminho que está levando à perdição. Quando Jesus revela alguém, ele está tirando a pessoa do caminho que leva para a perdição e não de uma vida ruim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como? Tirando do caminho ruim, como vício, né? Prostituição e drogas e muito mais. Esta oração representa algo gravíssimo cometido na carne. Então a pessoa, ele ora por algo gravíssimo. Por que esse tipo de oração foi implantada em 325, quando a fundação da igreja aconteceu? Por quê? Porque já fazia parte de um outro Jesus que estava entrando em cena. Um outro Jesus não tem poder para revelar ninguém, mas ele teria que substituir a palavra revelar.
E a única forma para camuflar a revelação da alma, que traduzido é: o homem é corpo, alma vivente. O homem é alma vivente. Então não quer dizer que a pessoa tem a salvação da alma no mundo espiritual com Deus, dizendo a palavra salvar. Não tem. Então está mexendo com coisas materiais e não espirituais. Então quando eu peço para Jesus salvar, por isso tem pessoas que pedem 50, 100 anos, 200 anos para Jesus salvar o seu parente, o seu amigo, né? E isso não acontece, mas muitos anos acontece e nada acontece. O movimento não acontece, as águas não se movem, aí existem. Deus, o Senhor não está nos ouvindo. O Senhor esqueceu de mim. Pede uma coisa e quer que Deus faça outra. Ah, pastor, mas Deus sabe o que eu peço. Deus sabe o que está dentro do meu coração. Tudo bem, Deus sabe. Mas é o proferir da nossa boca que é o agir de Deus. Ele não faz o que é mal. Ele simplesmente diz: você não recebeu por quê? Pedistes? Não. Mas como as tribos de Israel chegaram e agora está voltando a palavra a revelar novamente, que foi justamente aquela palavra que o Senhor ensinou para os seus discípulos, para o seu povo, e agora está chegando novamente, o inferno, os demônios, as legiões, as falanges do império do mal estão preocupados. É verdade. Porque Deus já está agindo, o Senhor já está trabalhando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Não quero dizer que seja errada, tá? Se você orar assim, eu não quero dizer que seja errado, mas não espere que a pessoa entre no mundo espiritual por essa oração. Você está pedindo para Jesus livrar de um acidente, de um problema fatal, de algo assim, semelhante. Mas no mundo espiritual, não. Tá? Então quero deixar um pouco já ativo. Então quando você, Jesus salva fulano, você está pedindo para a carne dele, você não está pedindo para a alma dele, não. Você não está pedindo para ele ter um mundo espiritual com Deus, não, de maneira alguma. Tá? Não quero dizer que seja errada, dependente do que queres. Ela só não afirma salvação eterna ou entrada no paraíso. Simplesmente isso. Aprenda isso. Tá? Lucas 17, 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Novamente. Falou com quem? Paralítico. Isso. A tua fé te salvou. Glória a Deus, perdão. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Se a pessoa pede a alguém, mas não deseja que se acerte com Cristo, o sumo sacerdote, prossiga pedindo para Jesus salvá-lo. Você não quer que Jesus liberte a alma dele da perdição, que Jesus revela a sua salvação? Quer pedir só para o bem da cura dele, para ele pecar mais contra Deus? Porque ele tem sadia, vai pecar mais contra Deus, vai estar mais disposto, né? Para pecar mais contra Deus. Quando você pede só para Jesus curar, para libertar, para curar, para libertar, você está falando: eu vou orar para Jesus curar você, e aí para você dançar o queima no forró, tá? E é para fazer isso, tá bom? Ah, pastor, mas eu não quero fazer isso, eu não quero isso. Então ora diferente. Você simplesmente está pedindo uma coisa para Deus e querendo que Ele faz outra. Deixa a mão disso. Se você quer que a alma dele seja abençoada na presença de Deus, pede para Jesus revelar. Tudo bem que
quando Jesus começa a revelar, aí vem acidente, vem problema, né? Tem casos, irmão, que a mãe pede para a filha, uma jovem, para Jesus revelar a salvação da alma dela. E a jovem fica mais ignorante. Daqui a pouco a cabeça enche de piolho. E todo mundo sai correndo com medo dela, porque os piolhos começam a correr no meio do corpo. Aí ela vai se humilhar diante de Deus, os piolhos aparecem. E é revelado. Existem casos, muitos casos assim, idênticos. A pessoa, eu estou pedindo para Jesus revelar a salvação da alma, e Jesus permitiu um acidente. Pois claro, há tanto tempo que você está falando e nada da pessoa ser tocada por Deus, então certamente o mal virá. É verdade. Glórias a Deus. Constantino, amando de Satanás, que é o pai dele, implantou isso para impedir a redenção dos homens, salvo quem não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade demora, mas Deus pode ter até misericórdia, Todos que oram apadrinhando a carne, o dom de Deus está distante dele. Então, se você ora simplesmente para defender a carne, o dom de Deus está longe de você. Então, para você ter o dom de Deus, você tem que defender a alma, o espírito com Deus. Caso contrário, o dom de Deus está longe de você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Porque nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não misture carne com Espírito. Quando você chegar a palavra de Jesus, salva. Carne é carne. Então, se você definha para a carne, também estás na carne. Se você puxa para o lado do Espírito, certamente estás no Espírito. Amém? Existem passagens bíblicas em que pessoas desenganadas da medicina procuraram Jesus para serem curadas. Para elas, o Eterno disse: vai, a tua fé te salvou. Não é assim? Amém? A outro soberano afirmou: qual é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados te são perdoados? Então, muita gente até pergunta: mas salvar não é perdão de pecado? Irmãos, aquele homem, para que as pessoas entendam, que a raiz do problema daquele homem foi um pecado que ele praticou. O pecado que ele praticou trouxe aquela enfermidade. Ele simplesmente caiu na cilada de Satanás. Por isso, aqueles 4 companheiros trouxeram ele numa caminha, despenharam a casa e colocaram ele em frente de Jesus. Então, ele precisava de ser perdoado por Jesus para então ser curado. Caso contrário, não seria curado. Glórias a Deus. O fato daquele homem ter os pecados perdoados foi porque essa iniquidade trouxera grave consequência. O milagre só aconteceria havendo perdão. Igualmente a mulher do fluxo de sangue, talvez seria seu último dia e Cristo a operou poderosamente. Será que ela aguentava mais naquele dia? Certamente não. Muita gente mal chegou a doença, o diabo já falou para ele: olha, semana que vem vai ter uma doença para você. Ele corre pedindo oração. Ele vem pedindo oração. Já começa a passar pelas igrejas da cidade, porta em porta, espírito e oração. Por isso, porque semana que vem vai ter uma doença.
Eu já costumo dizer, irmãos, se alguém pedir oração para mim, eu já pergunto logo, né? Você pediu oração para alguém mais? Porque ficar misturando oração, você não sabe nem qual foi o Deus e nem quem Deus usou para fazer uma grande obra. Né? Daqui a pouco você pediu no centro de macumba lá, aí o fulano fez e falou que foi Deus. Aí você vai lá e testemunha lá que foi o fulano que fez. Chega aqui e fala que foi Deus que fez. E vira pior bagunça. Então eu não costumo fazer esse tipo de trabalho. Lucas 8,48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tudo isso acontece. Sobre a salvação revelada, preste atenção para vocês entenderem, tá bom? Sobre a salvação revelada, encontramos o Senhor agradecendo a Deus por esconder de sábios e entendidos. Os presentes do céu são revelados aos pequeninos, tá? A salvação, por isso que eu falo, irmãos, quanto mais ele tem aqueles sapinhos, baratinhos, escorpiões nas paredes, mais difícil será que se chegar a Deus, tá? Quanto mais grande ele se intitular, mais longe fica de Deus, tá? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Atualmente, muitos contrariados ouvem pessoas exaltadas. Em texto bíblico, Jesus diz: ninguém vem ao Pai se o Filho não revelar. No sentido espiritual, tudo é revelação, tá? Tudo é revelação. Pastor, mas eu costumo orar por revelação. Eu costumo orar por palavras reveladas por Deus, tá? Revelação é uma coisa, palavras reveladas é outra, tá? Palavras reveladas é você falar com alguém, palavra de Deus para alguém, seja ela pregando ou mostrando coisas ocultas. Profecias é uma coisa, palavra profética é outra. Profecias é as que estão na Bíblia, que já estão cumprindo. E palavra profética é uma mensagem de Deus que pode acontecer algo na vida da pessoa e Deus avisa, tá? Então não misture uma coisa com outra. Se você estudou bastante isso, aprenda essa palavra. Glórias a Deus. Cristo foi revelado pisar na serpente. Na sua morte tornou-se sumo sacerdote eterno. O que ele foi revelado? Lá no céu, ainda antes de ser criança na terra, ele foi dito pelo Pai: olha, meu filho. Ele teve uma palavra profética, né? Olha, meu filho, você vai pisar na cabeça da serpente. Você vai tomar o sacerdócio dele lá na cruz, tá? Você vai fazer isso. Então ele foi avisado profeticamente que seria quem pisaria na cabeça da serpente. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote eterno, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Então é isso. Nós temos um sumo sacerdote que foi conquistado lá na cruz, certo? Para as pessoas entenderem a verdade, tudo está conectado. O fato delas excluírem o sumo sacerdócio de Cristo, pronunciando graça, é óbvio que precisa entender essa palavra e o que ela significa, tá? Então, a nova aliança, o sacerdócio de Cristo foi abolido, foi tirado, foi cortado, tá? Não se ouve mais. Se alguém ouvir, pode ter a certeza que ouviu esse vídeo, não foi porque uniu as tribos de Israel, porque quem é a igreja, para unir as tribos de Israel, tem que ser muito revelado, tá? Então, na verdade, se alguém aparecer falando aí,
engano. Muita gente fique atento. Se somos tribo dos filhos de Israel, somos separados do sistema, tá? Somos fora do sistema, estamos longe do sistema, então não vamos misturar aqui. Então muitas pessoas que estiverem nos ouvindo, tá? Fiquem atentos. Se aparecer alguém falando isso, não foi porque uniu as tribos de Israel, não, tá? Justamente por causa disso. A menos aqueles que Deus revelar, e que Deus também vai revelar à pessoa que esse é o revelado de Deus, tá? Aleluia. E naturalmente as pessoas querem receber uma identidade sem nunca ter adquirido. Infelizmente, quem está no engano arrumará jeito para evitar isso. Assim Satanás agia no céu enganando anjos, tá? Um detalhe bastante importante, nós temos noção disso. Um detalhe bastante importante, irmãos. No céu, ele arrastou a terça parte dos anjos. Não fique brincando e pensando que na terra não vai fazer o mesmo. Não fique pensando nisso. Na terra ele fará o mesmo ou mais ainda, tá? Ele vai fazer isso. Evangelho de João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados irmãos, ele vai vir, ele está vindo, ele está encomendando pessoas, ele está preparando o terreno, tá? Ele está preparando o terreno, porque quando ele lançar o bote, ninguém correr, todos esperam o bote como fosse uma coisa normal. As pessoas reveladas por Cristo veem a realidade do mundo espiritual, elas obedecem para não se perderem. Geralmente não ouviram nenhum ensinamento, mas entendem que precisam fazer certo para viver bem espiritualmente. Inclusive, sabem que pecando desagradam Jesus. Essas são pessoas reveladas que invocam o Senhor corretamente. Glória a Deus. Bendito seja Deus que tem poder no céu e na terra. Amém? Então, meus irmãos, hoje, infelizmente, tá? As pessoas não estão bem espiritualmente. Mas a obra Por quê? do Pai. Porque o diabo está lutando de unhas e dentes para isso, tá? 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá? Se você é espiritual, quando eu falo espiritual, você é das tribos dos filhos de Israel. Porque na época também existiam muitos grupos pregando, mas não eram tribos dos filhos de Israel. Bom? Então, Mas a obra de Deus. eu quero dizer para os irmãos que quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. E ninguém consegue discernir. Ninguém vai entender o que estamos pregando aqui se ele não for espiritual, se ele não buscar a revelação de Deus, tá? Então, a chave é a revelação de Deus. Quem não tiver, nunca. Os que pedem para Jesus salvar a alma precisam saber que o homem surgiu do barro, após o sopro do Espírito Santo, tornou-se alma vivente. Este deverá ser revelado para voltar às origens. Vamos ver Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Salvar a alma não quer dizer que tem uma vida espiritual com Deus. É impossível entrar no céu sem Jesus revelado, porque o próprio disse: ninguém avistará o Pai sem o Filho revelar. Portanto,
Permanecer no céu sem olhar para Deus é loucura. O fato de observar o Senhor poderá ser recebido não havendo conhecimento. Após esse estudo, como permanecer numa crença religiosa conhecendo a verdade? Como seguir uma crença religiosa conhecendo a verdade? Como? Existe ainda a possibilidade de alguém estar dentro de uma crença religiosa conhecendo a verdade? Senhor. Mais alto, meu Pai. Mas as pessoas já estão presas, já estão amarradas. É como disse, a cobra vai dar o bote e ninguém vai sequer mexer. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, sacerdote. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Louvado seja Deus. Magnífico, eterno Deus poderoso, eu te clamo, bondoso Deus, por misericórdia, por bondades, por maravilhas, em nome do eterno Senhor da salvação, eu te peço, eu te louvo, Pai eterno, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote, eu te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Dizemos juntos? Amém. Que Todo-Poderoso nos abençoe.